Bom dia a todos, estamos aqui novamente começando mais um 10 minutos de economia. Hoje falar um pouquinho dos PMIs industriais que saíram em alguns países ao redor do mundo, aqui no Brasil também, e tivemos também o Boletim Focus, né, como de costume, toda segunda-feira. Vou mostrar um pouquinho quais foram as alterações. Roda a vinheta. Bom, pessoal, primeiramente pedir a todos que puderem curtir e compartilhar o nosso vídeo aí. É muito bom pra gente, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Fica aí esse convite para seguir também nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube também. E vamos lá, começando aqui pela agenda econômica, né? Vale mencionar que hoje teremos feriado nos Estados Unidos, funcionará o mercado só às 13 horas. E vamos mostrar como é que tá primeiro os mercados. Tá até errado aqui, eu atualizei, mas um pouquinho antes de começar esse vídeo. Agora atualizou, tá certinho. Canadá está fechado também por conta do feriado, subindo 1,20%. O S&P subindo 0,02%, próxima estabilidade. Aqui mostrando aqui já que vai fechar em 2 horas e 48 minutos. Né? O mercado lá só funciona até as 13 no dia de hoje. E amanhã também é feriado lá nos Estados Unidos. Não teremos pregão, somente os futuros irão funcionar. Aqui no Bovespa subindo 1,04%, Ibov forte aí após dados positivos na semana passada. Hoje tivemos também um foco ali com redução já uma nova redução na parte da Selic. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que ficou essa questão de expectativa dos mercados. FTSE 100, Reino Unido caindo 0,16%, DAX caindo 0,34%, África do Sul subindo 0,28%, China fechou bem animada, fechou forte, Xangai subiu 1,31%, Nikkei também no Japão subiu 1,70% e a Austrália subiu 0,59%. Né? Dados econômicos na China melhoraram, minério subiu também, essas empresas aqui estão subindo do minério de ferro. O índice ganância e medo, extremamente ganancioso, né? O mercado subiu bastante na sexta-feira e aí a gente retorna no patamar de 84, praticamente a máxima aí dos última vez que a gente mostrou esse índice aqui e começa a preocupar um pouco, né? Vou mostrar algumas notícias daqui a pouquinho de alguns economistas, né, lá dos Estados Unidos que já estão um pouco pessimistas, um pouco preocupados com essa alta que a bolsa tem tido nos últimos dias, nas últimas semanas, né? DXY tá caindo 0,02, próxima estabilidade, né? Continua aqui meio que não em definição. Fez esse fundo aqui, já subiu, já testou aqui essa região, que é de fundo também aqui. E agora já recuou. O que não pode acontecer é perder esses patamares do 102,500 e o 102. Se perder aqui, ele deve vir testar essa região do 100. O S&P que está operando em queda, como a gente mostrou, né? Próxima estabilidade. Até mudou aqui para o DXY. S&P. Queda de 0,01, aqui está em tempo real, a cotação, cotada a 4.449 pontos. Petróleo que estava subindo bastante mais cedo, mas já recua aqui. Petróleo que está numa consolidação que a gente já vem falando, né, entre os $72 e os 78. Desde o começo de maio ele está aqui oscilando sem conseguir romper nenhuma dessas direções, né? A gente pode ver aqui no gráfico, esse gráfico é o diário. Ele vem aqui oscilando, sobe, desce, sobe, desce. Testou esse fundo aqui novamente no dia 28 de junho, na semana passada. Já se recuperou, mas agora já sentiu aqui quando tocou no 76,50, já fez um recuo. Vamos monitorando a questão do minério. Na agenda econômica, como eu tinha falado, feriado no Canadá hoje, Estados Unidos até às 13 horas, amanhã não tem pregão. Tivemos alguns dados importantes, né? Tivemos IPC na Suíça, né? Que o acumulado aqui está em 1,7%, era guardado 1,8%, né? Um pouco abaixo do esperado, também abaixo do mês anterior, no mês de maio. E os dados mais importantes que tivemos foram esses aqui, né? Os PMIs de diversos países, a gente pode ver que praticamente todos ficaram abaixo do mês anterior, mostrando aí abaixo de 50, lembrando que abaixo de 50 sempre mostra uma retração, nesse caso aqui no setor industrial dos países, o que não é positivo, né? O setor industrial, que é um setor que mais impulsiona a economia, ficando negativo não é tão bom. Eu separei aqui um dos principais para mostrar como é que está sendo essa evolução, né? Começando aqui pela zona do euro, a gente pode ver que, claro, aqui é período pós-pandemia, né? Naquela época que estava tudo crescendo, tudo voltando a funcionar e, de fato, teve essa alta aqui, essa distorção, né? Chegando a 62 aqui em 2021, mas aí agora começa a voltar para a realidade, né? A gente vê que a zona do euro está em 43,4, é o menor patamar. Se a gente observar aqui, foi na época da pandemia, né? Quando estourou a pandemia ali em março, abril, maio foi o primeiro mês que mediu
depois dessa retração, desse fecha do lockdown, né? E aí acontece aqui, chegou a 33 e a gente está no patamar agora de 43,4. Muito preocupante esse dado. É positivo, de certa forma, por conta da redução inflacionária, né? Ajuda a reduzir a inflacionária, redução de atividade econômica reduz a inflação e ajuda os bancos centrais a não ter que estar aumentando tanto os juros. E preocupa um pouco menos os bancos, né? Os bancos também que estão com a margem bastante apertada, né? Aquela parte de empréstimo, bancos muito endividados, tinha bastante dinheiro emprestado e aí consegue, com essa alta dos juros, começa a não ficar tão bom para o banco que trabalha com spread, né? O banco empresta um valor X e recebe ali a um valor 2x. Quando aumenta esse valor X que ele empresta, que é a taxa de juros, ele fica praticamente sem lucro ali, começa a preocupar, começa a quebrar, começa a não conseguir honrar com os compromissos. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos no mês passado, com alguns bancos que tiveram esse problema. Aqui do Reino Unido também, 46,5, a gente vê que ele está nesse nível aqui há bastante tempo já, não tem sempre abaixo de 50, né? Ou seja, o Reino Unido e o setor industrial não tem crescimento desde 23 de 8 de 2022, que mediu aqui. Antes estava tendo crescimento, mas aí depois daqui não teve mais nenhum crescimento, né? Sempre ficando aqui abaixo do patamar de 50, que demonstra expansão. Aqui no Brasil, o do Brasil é um dado não tão confiável, né? Começou a ser medido há pouco tempo, esse PMI industrial, mas também está aqui no patamar de 46,6, né? A gente vê aqui que o Brasil estava indo bastante bem no 2022, até chegar aqui no final de 2022, dezembro, que foi o último dado, e começou a ficar bem baixo esse dado, e até hoje não conseguiu se recuperar e ficar acima do patamar de 50, né? Ou seja, está aqui praticamente 7 meses mostrando retração no setor industrial. Esses impactos podem vir a ser sentidos depois, né? Por enquanto, tudo normal, nada foi sentido, mas a gente já vê que está baixando o índice de preço ao produtor. Claro, o grande impacto está aqui, né? Está baixando o preço lá porque não está tendo muita demanda pelo produto e baixa o índice inflacionário ao produtor. E a gente vê aqui na consequência, né, no PMI industrial, que de fato não está tendo produção industrial, por isso está baixando esses preços. Claro que é bom para o Brasil, de certa forma, porque vai conseguir começar a reduzir os juros, né? O dinheiro vai ficar mais barato para a população, para as indústrias, e é positivo, e depois esse dado provavelmente vai voltar a crescer, né? Tudo é uma cadeia, tudo um dado depende do outro. A redução inflacionária depende dos juros altos. Agora que reduziu a inflação, vai poder começar a baixar os juros, vai poder começar a gerar um pouco mais de consumo, vamos ter mais crescimento econômico aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Como todo mundo está nesse mesmo dilema, né? Outro dado que tiver aqui dos Estados Unidos também, o PMI industrial, ficou em 46,3, né? Dentro do esperado e abaixo do mês anterior, sempre vindo mostrando queda nesses PMIs. E o dos Estados Unidos, o PMI também aqui, SM. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar também como é que está essa evolução. Os Estados Unidos que usa, né, esse SM como principal dado, que é medido pelo Instituto aqui de Supply Management. E a gente vê aqui que também está na mesma situação, né? Na pandemia que chegou a 41 e aí subiu bastante quando teve atividade econômica, né? Foi muito estímulo naquela época da pandemia a todos os econômicos ao redor do mundo e agora volta a cair, né? Os Estados Unidos vem aqui apresentando queda, a gente consegue ver aqui no gráfico que está só caindo esse dado, né? O que não é positivo e de certa forma é positivo para os Estados Unidos, que reduz a questão do índice inflacionário, né? E aqui começa a vir, eu achei interessante essa notícia aqui sobre o consumo das famílias, né? Que foi o PCE, que foi reportado na semana passada. O consumo das famílias perde força nos Estados Unidos e eleva risco de desaceleração. Claro, é o que o governo está querendo, é desacelerar de fato o consumo para baixar a inflação. Aí mostra que o gasto dos consumidores, principal motor da economia americana, fica estagnado e sinaliza uma atividade mais fraca à frente. E é isso que a gente vê aqui nessa notícia, vale a pena dar uma lida nessa notícia. E aqui tem a questão já do rally, né? Rally de ações tech desafia previsões mais otimistas e pessimistas de Wall Street, né? O S&P que sobe 16% no ano, já está bem acima do preço-alvo, né? O preço-alvo médio pelos analistas era de 4 mil aqui. Estrategistas esperam o índice encerre 2023 um pouco abaixo do 4.100, né? Ou seja, já está 4.450, está bem acima dessa marca que os estrategistas, analistas, economistas estavam prevendo para a Bolsa Americana. E começa a preocupar um pouco, né? Claro que está precificado pelos analistas, pode crescer muito mais, pode subir, pode ter uma melhora na economia, né? Que é o que já está acontecendo lá nos Estados Unidos, a inflação baixou bastante nos últimos reportes que a gente viu e começa a melhorar a economia americana. Aqui tivemos aqui no Brasil o Boletim Focus, né? Que, deixa eu aumentar só um pouquinho para ficar melhor para ver.
Vou falar só aqui 2024, 23 e 24. Redução aqui na taxa Selic, né, de 12,25 para 12. Lembrando que essa previsão aqui é para o final do ano, né? PIB subiu de 2,18 para 2,19. IPCA baixou de 5,06 para 4,98. E 2024, IPCA também reduziu de 3,98 para 3,92. PIB, revisão para cima, de 1,22 para 1,28. E o câmbio aqui reduziu de 5,10 para 5,08. Mostrar só rapidinho como é que está a nossa bolsa aqui. Fazendo máxima aqui agora, Ibovespa, subindo 1,29%. As maiores altas, Local Web subindo 3,61%. Goal subindo 3,55%, Zimina subindo 3,54%, GGBR, Gerdau subindo 3,15% e Prio subindo 3,02%, né? Podemos ver aqui que a maioria das empresas que estão subindo no dia de hoje são empresas relacionadas às commodities, né? Tanto minério de ferro quanto o petróleo. Tem Prio aqui, tem Cosan também. Petrobras também está subindo um pouquinho, está subindo aqui 1,73%. E no lado da queda temos a TIM caindo 1,44%, Raia Drogasil caindo 1,39%, Engie caindo 0,74%, Cielo caindo 0,65% e CPLE caindo 0,60%. Ou seja, pouquíssimas empresas caindo, né? Que mais está caindo 1,5%. Ibov bem forte no dia de hoje, lembrando que daqui a pouco vai fechar o pregão lá nos Estados Unidos e poderemos ter uma redução de liquidez aqui na nossa bolsa. Mas no momento ainda operando com volume bem normal, né? Volume conforme esperado. A gente olha aqui embaixo, está dentro da média de negociação o volume e subindo e rompendo aqui essa região de resistência. Olhando aqui pelo diário, que fica mais claro de ver como é que está essa questão. A gente está rompendo aqui a máxima que foi feita na sexta-feira e se romper aqui, vai novamente testar o 120.500, 121.500 e se romper essa região aqui e continuar a tendência de alta, né? Ibov aqui que está fazendo fundo, topo maior, topo maior e fundo maior que esse fundo. Isso aqui é uma tendência de alta. Já fez 3. Se romper aqui, deve ir para essa próxima resistência, que é os 130 mil pontos. É para lá que o Ibov deve estar indo. Se perder esse fundo aqui, pode vir testar novamente esses 108 mil pontos, que continua sendo normal, é um recuo normal. Ibov que subiu 18%. Se fizer esse recuo aqui de 9% a 50% da alta que foi realizada. Então é isso, pessoal. No dia de hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Bastante informação, né, lá fora, os PMIs industriais que mostram esse desaquecimento do setor industrial que preocupa um pouco todo mundo, né? Mas vamos acompanhando aí, é bom reduzir para conseguir regular esses índices inflacionários, começar a vir baixar juros para impulsionar a economia ao redor do mundo. Vamos aguardar esses dados como vão vindo. Pedir a você novamente para curtir nossa página, compartilhar, seguir a gente no Instagram, LinkedIn, que tem bastante conteúdo interessante lá. No Instagram a gente está postando bastante coisa, análise de ações e tal, sempre trazendo novidades para vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.